Queridos irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos professores, aos nossos alunos, aos nossos internautas, telespectadores que estão conosco, para uma vez mais trazermos o nosso subsídio teológico das lições CPAD. Nós estamos com o programa EBD em Foco das Assembleias de Deus aqui do campo de Arapongas, presidido pelo pastor Josuel Crepaldi. E é uma alegria, é um prazer estar aqui com os irmãos, com as irmãs, para todos os sábados estarmos juntos, trazendo sempre um pastor aqui do nosso campo de Arapongas. E hoje está conosco o pastor André Goulart, né? É um nome difícil no final, mas está conosco o nosso pastor André, que também trabalha com a questão da área de ensino da nossa igreja central aqui da cidade e também toma conta como coordenador do Homens de Valor. Inclusive tivemos nosso pastor Moisés na terça-feira agora passada. É um evento que é feito uma vez, uma terça, né, por mês? A última terça-feira do mês. A última terça-feira do mês, nós temos aqui na igreja sede cedido o culto de ensino para que seja realizado esse culto do Homens de Valor. E é um culto muito extraordinário e nosso pastor André tem uma bagagem muito grande, porque a lição de hoje vai tratar justamente sobre a questão da desconstrução da masculinidade bíblica. É dentro da área do nosso pastor André, dentro daquilo que ele lidar, né? A sua trajetória lidar com essas questões. E é uma alegria conceder a oportunidade ao pastor André se apresentar. Pastor André, Pai do Senhor, boa tarde, Deus abençoe. Amém. Então, nós estamos, professor Salim, uma alegria, né? Primeiramente, estar aqui com vocês e podendo falar de um tema tão importante e tão atual, né? Sim. A gente já vinha até falando sobre isso. Esse tema ele é muito antigo, a necessidade é muito antiga, porém não falávamos, não explorávamos tanto o tema masculinidade. Mas com as demandas e as necessidades da atualidade, agora a importância de se explorar. E é interessante porque nós estamos trabalhando, professor Salim, nesse cuidado aos homens que está sob o nosso comando ali na igreja, na sede. A gente tem se confrontado com muitas dificuldades no contexto masculino. E é interessante que antigamente nós víamos esses problemas fora da igreja, né, no âmbito secular. Mas, infelizmente, eu tenho trabalhado com homens em determinadas igrejas, e várias igrejas, e nós temos visto a debilidade, a dificuldade em entender qual é o papel da masculinidade bíblica, né, no contexto familiar, no contexto sociedade. E, infelizmente, até obreiros hoje têm sofrido com isso, homens que estão envolvidos no exercício do ministério e têm sofrido muito nesse sentido, por não entender qual é o papel esse papel de masculinidade no contexto da sociedade, até eclesiástico, até no sentido da igreja mesmo. Então, é muito importante trabalharmos essa área, entendermos quais são as dificuldades, né, o que precisamos trabalhar, qual é o conceito, qual é o papel do homem, e explorarmos isso de maneira mais afinca, né, mais intensa, para podermos trabalhar e até mesmo tratar as dificuldades dos homens na atualidade. Independentemente do que digam os progressistas atuais, essa ala progressista que querem enfiar de goela abaixo todo o progresso desenfreado, querendo desconstruir essa questão da masculinidade, vale e sempre valerá aquilo que as Escrituras ensinam e aquilo que a Bíblia diz. Nosso livro de fé e prática é a Bíblia. Então não adianta qualquer outra questão que saia do escopo das Escrituras, só a Escritura, não se pode levar em consideração. E nós iremos fazer aqui a leitura rapidamente do nosso textual, da nossa leitura bíblica em prática, e depois já dar a oportunidade para o nosso pastor André trazer aqui esse ensino que é maravilhoso, a desconstrução da masculinidade bíblica. Veja que o autor da lição foi muito feliz em colocar desconstrução da masculinidade bíblica. A masculinidade não é algo que pode ser questionado por A ou por B. Ela tem o seu papel bíblico e todos nós vivemos por aquilo que a Bíblia diz. E ela não é só comprovada na Bíblia. Cientificamente também a masculinidade tem sua comprovação nas questões dos gametas que se mudam ali, que é XX, XY, e por ali a gente vai, e o pastor vai tratar sobre essas questões. Nosso textual está em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar.
A nossa verdade prática, o homem foi criado com qualidades que expressam viralidade, responsabilidade e liderança. Será muito interessante se nosso pastor André traçar esse sentido dessas expressões, viralidade, responsabilidade e liderança, porque nos dias em que vivemos, em que se fala muito da questão do machismo, então esse progressismo desenfreado, tudo é machismo, né? Você não pode nem dizer que é mais homem porque é machismo. Então, vivemos em tempos extremamente sombrios, né? Ou sombrios. Vamos ver aqui que a nossa lição, ela vai nos dizer que a gente tem que trazer aqui 3 objetivos principais que vem na apresentação da lição. Primeiro, mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Em segundo lugar, devemos destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. E, em terceiro lugar, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada, né? Retirando aquela questão do machismo e tal. Veja que tem como você permanecer sendo homem e excluindo a questão do machismo. A gente geralmente lê a questão da nossa leitura bíblica em classe, mas eu não vou fazê-lo, vou já passar a oportunidade para o nosso pastor André e, a partir desse momento, está com o nosso pastor André. Deus abençoe, pastor, pode ficar à vontade. Amém. Obrigado, Salim. É muito bom nós destacarmos aqui de maneira clara, em primeiro lugar, a desconstrução. Então, nós precisamos entender qual é o conceito, em primeiro lugar, do que é ser homem e precisamos destacar, então, o papel desse homem na sociedade. E nós vivemos hoje uma crise de masculinidade, a verdade é essa. Nós estamos num cenário muito perigoso e nós já vimos nas aulas passadas, a gente já vem acompanhando, que a gente vem cercado de um cenário perigoso no sentido do progressismo. Então, o que acontece? Nós vamos perceber que a linha marxista, muito perigosa, que tem atuado com força, apesar dos marxistas clássicos aí dizerem que isso não existe, mas é claro, nós vamos perceber que todo o cenário familiar, o cenário bíblico, com valores judaicos, cristãos, que regiam a sociedade, nós vamos perceber que ele vem sendo desconstruído devido a todo esse processo, a essa estratégia, assim podemos chamar de estratégia. Então, nós precisamos entender o seguinte: dentro do cenário, qual é o conceito? Em primeiro lugar, conceito de masculinidade. Nós podemos, como disse o professor Salim aqui no início, destacar 2 situações. Antigamente nós tínhamos um problema porque a ideia do masculino, do que é ser homem, era deturpada no sentido de pegar o homem e trazer a ideia do machismo para esse cenário, né, na definição do que é ser homem. Qual o problema que nós tínhamos nisso? Algumas vezes tratando com homens, até mesmo quando a gente vai ministrar curso para os noivos que vão se casar, e a gente questiona eles no seguinte: o que é ser homem para você? E algumas vezes eu até me decepcionei, professor, com algumas respostas, porque eles diziam o seguinte: ora, ser homem para mim é aquele que consegue sair com uma quantidade maior de mulheres. Eu fiquei até decepcionado com essas respostas. Alguns diziam assim: ser homem para mim é ter um grupo social a qual eu estou com meus amigos ali e eu frequento. Outros diziam é ter um time do meu coração. E outros diziam: ser homem para mim é aquele homem que traz a ideia da masculinidade, aquele homem firme, aquele homem que dá respostas muito concretas, muito claras. É claro que nós não podemos desconstruir a masculinidade no sentido de virilidade, porque ela é importante e ela é real à luz da Bíblia. Deus nos mostra isso, que o homem precisa ter características masculinas para se firmar como homem. Até porque existem alguns textos em que a Bíblia vai condenar o homem afeminado, a situação do homem afeminado. Então, nós temos esse sentido, primeiro sentido, a questão da masculinidade, trazendo a ideia do machismo. E temos agora, em contrapartida, um outro lado que também é muito perigoso, na qual vai trazer um cenário de desconstrução, pegando um gancho nessa ideia do machismo equivocado, não do sentido virilidade, palavra de Deus, mas vai trazer uma ideia equivocada de que o machismo ele é exatamente essa distorção do que é ser homem. Ou seja,
Hoje existe um cenário todo pronto e preparado para desconstruir o homem no sentido de afeminar esse homem, de tirar do homem responsabilidades que a palavra coloca sobre esse homem. Há um texto muito importante aqui. Há um tempo atrás eu li um livro muito importante chamado Homens de Verdade, do pastor Richard Phillips. E ele, assim, faz algumas considerações fantásticas. Então, a primeira, lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, veja bem o que diz a palavra de Deus aqui, ó. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então você vê aqui nesse primeiro ponto, nessa primeira abordagem, que Deus cria aqui o homem à sua imagem e semelhança. Sim. Então, quando nós vamos olhar o homem à imagem do próprio Deus, nós vamos entender que o homem precisa ter a essência de Deus. Então, qual é a essência de Deus? Em primeiro lugar, é amor. A primeira situação aqui que nós precisamos entender que o homem não é esse homem que o machismo vai atribuir no sentido de um homem que não ama, um homem que é insensível, um homem que não tem nenhum sentimento, que ele vai ditando, ele é autoritário e vai ditando regras e todos têm que estar debaixo das regras que ele cita. Mas aqui a Bíblia vai mostrar a ideia de um homem que é um homem que ele tem amor dentro de si, que é a essência do próprio Deus. Em segundo lugar, Deus é um Deus responsável, é um Deus que ele tem amor pela sua palavra e por tudo aquilo que ele se compromete a fazer. E nós vemos hoje homens que não têm esse amor pela família, esse amor pela sociedade, pela esposa e pelos filhos, e vamos ver também a ideia de um homem que ele não tem mais senso de responsabilidade na sociedade. Ou seja, essa ideia do homem, quando ela vai sendo desconstruída, vai trazer para a gente uma ideia de um homem que não precisa se comprometer com nada, afinal de contas, porque ele não é o homem no sentido bíblico da palavra. Né? Isso é muito perigoso. Outro sentido que nós precisamos explorar, que é muito importante, é o texto que já foi lido aqui na nossa introdução em Gênesis, capítulo 2, verso 15, que vai dizer que Deus tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar. O sentido lavrar aqui também, as versões mais atuais vão trazer isso como sinônimo cultivar, que é cultivar e o guardar. O que seria cultivar? Vamos pegar o primeiro termo aqui. Cultivar, ele vai trazer para nós a ideia do trabalhar para que as coisas cresçam. Ou seja, o homem ele precisa tomar muito cuidado e ele precisa assumir a responsabilidade do cuidado. Ou seja, cultivar é prover o sustento para a sua casa. Cultivar significa trazer aquilo que é necessário, o essencial, o básico, ou seja, cuidar da provisão da sua casa, o que muitos homens hoje não têm feito por não entenderem a visão do homem bíblico. Segundo lugar que nós precisamos entender, a questão da provisão. Né? Aqui o texto vai citar a proteção, ou seja, o homem ele tem que lavrar e ele tem que guardar. Guardar vai remeter a proteger. É o homem que protege a sua família, é o homem que protege a sua casa. É o homem que vai livrar, que vai guardar a sua família das ameaças, não só externas, professor Salim, porque hoje o homem acha que é só trazer o sustento para dentro de casa e está tudo certo. E eu tenho visto muitos homens com problema, até mesmo dentro da igreja, porque tem essa visão equivocada. Não, mas eu estou trazendo o pão para dentro de casa e está tudo certo. Em contrapartida, eu tenho visto mulheres com problemas emocionais, mulheres que não entenderam o papel espiritual, estão sofrendo, estão até perdendo a salvação, porque o homem que deveria cuidar, que deveria cultivar, que deveria proteger, não tem protegido o emocional e a vida espiritual da sua esposa. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso é muito sério aqui. Alguns problemas aqui que eu quero destacar, algumas causas, né? Essa falta da visão masculina concreta e real, à luz da Bíblia, ela tem trazido alguns problemas, algumas consequências e distorções. Em primeiro lugar, desajuste familiar. A gente tem visto famílias que não têm mais um senso de cristianismo, um senso de amor, um senso de união. Por isso elas têm se tornado famílias desajustadas. Segundo lugar, a ausência do homem tem causado uma falta de liderança. Né? Você percebe, é um texto muito importante que eu gosto ali, professor Salim, no final do livro de Juízes, no capítulo 21, no verso 25, a palavra ela vai dizer o seguinte, que o povo sofria e padecia porque faltava liderança. Faltava liderança, né? A gente vai pegar o contexto dos Juízes ali, era um contexto em que a nação não tinha um rei,
eram juízes que governavam e por isso o povo estava sofrendo. Ao ponto do autor dizer o seguinte, olha, o povo sofre porque eles não têm a imagem de um líder para que possa guiá-los, para que possa direcioná-los. Então, olha só a seriedade disso. Nós vamos entender aqui que quando falta essa visão da liderança dentro do lar, do homem no papel de cabeça, né? Isso até é muito criticado aí fora no cenário secular, quando a palavra diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e do homem, e o homem é o cabeça da mulher e dos filhos. Aí fora a sociedade vai dizer assim, professor Salim, esse texto ele é preconceituoso, né? Porque está colocando o homem acima da mulher, e não se trata disso. Não. Aqui nós já vamos entender que existe uma visão neomarxista, né, centralizado naquela ideia de pegar aqueles que se julgam abaixo da sociedade, né, alvo do preconceito das pessoas, e não trazer uma ideia de igualdade, mas trazer uma ideia de que essas pessoas precisam estar acima, a ascensão. Isso é muito perigoso, porque uma vez que a gente distorce os papéis, uma vez que a gente pega esse homem que deveria ser o cabeça, deveria ser o líder, guiado pelo próprio Deus para liderar a sua casa, sua esposa e os seus filhos, a gente tira aqui então a capacidade de governo. Verdade. Uma vez que você tira a ideia da liderança, você tem aqui um problema muito agravante, porque essas pessoas não têm mais referência de liderança. Quando não se tem mais a referência de liderança, você tem aqui jovens com problemas emocionais, uma geração com problema emocional. Nós temos aqui pessoas com formação de lares disfuncionais, o que nós estamos vendo hoje na sociedade. Eu tenho um amigo, um pastor, que ele é psicólogo, e ele diz assim, André, o mais comum hoje é entrarem pessoas no meu consultório, principalmente jovens do sexo masculino, e esses jovens eles se deparam com problemas emocionais, e às vezes se dizem até com tendências homossexuais, homoafetivas. Por quê? Porque eles não tiveram a imagem de um pai dentro de casa. Jovens que foram criados pela mãe, no contexto de irmãs, e eles não tiveram esse pai para conduzi-los e dar para ele a ideia do que é um homem, do que é um pai que lidera essa casa, que direciona essa casa. Ou seja, nós estamos tendo um problema muito grave, professor Salim. Um problema que eu percebi esses dias que nós estamos tendo, quando nós conversamos com os jovens da igreja, principalmente os rapazes, é que eles se convertem, eles vêm à igreja, eles aceitam Jesus como seu Salvador, porém, quando eles estão no processo da conversão, eles têm uma dificuldade de entender Deus como a figura de um pai. Sim. E a gente vai conversar com eles e entender o que acontece, você vai entender que essa dificuldade de entender e receber o amor desse Deus como pai é porque não tiveram um pai, ou às vezes tiveram um pai abusivo, um pai que não cuidou desses filhos com amor e não conseguiu passar para ele a visão bíblica do que é ser um homem. Ou seja, a ausência desse homem, desse líder no sentido masculino, tem trazido feridas profundas para a vida dos nossos filhos, que tem causado na sociedade um grande problema, uma lacuna, né? E tem causado aí um problema muito grave, que é jovens problemáticos, jovens com problemas emocionais, jovens com problemas espirituais, gente que não tem preparo para se tornar um líder depois. Sim. Por isso nós estamos, até a lição vai entrar um pouco nisso, gente que não consegue liderar porque não teve a referência de um líder na sua vida para conseguir exercer essa liderança. Só para trazer uma informação bem interessante, o pastor André está trazendo algo muito, muito relevante. Eu, inclusive, peço aos nossos professores que assistem a essas aulas que consultem esse vídeo em uma outra ocasião, se não tiverem agora, porque é de extrema importância entender essa questão do homem como cabeça da mulher, aquele que dá a diretriz. Porque a palavra hebraica que aparece no texto de Efésios, no capítulo 5, versículo 23, quando diz que o homem é o cabeça da esposa, a palavra hebraica para a questão cabeça ali, se não me falha a memória, é kepali, do hebraico. Significa aquele que dá as diretrizes, aquele que toma o controle das estribeiras. Exatamente. Porque, veja, a sociedade atual, ela diz que a mulher tem que ser um ser independente. Mas aqui temos algo muito danoso, porque a independência, ela traz duas áreas muito difíceis de entender. E uma das mais difíceis de entender é justamente fazer com que a mulher perceba que ela pode sobreviver sem a presença masculina de um homem. Exatamente. Ela pode até ser alguém independente, trabalhar, ter suas coisas, mas ela não pode, à luz da Bíblia, viver sem a presença masculina de um homem, por N fatores que eu não vou tratar do assunto, mas por N fatores. E um deles é justamente essa questão que a palavra de Deus aborda.
ter um homem, aquele que dá as diretrizes. Não é um mandão, não é como o pastor está falando aqui, aquele que, peguei espanca porque não sei o que, não. É aquele que dá a diretriz. Olha, o caminho é por aqui, tem que ser feito por aqui, etc. É muito interessante essa fala do nosso pastor André. Pode prosseguir, pastor. E pegando um gancho já nessa fala sua, professor Salim, nós vemos um movimento que está muito bem concreto hoje, não só no país, mas em vários contextos mundiais, aí, que é o feminismo. Sim. O feminismo ele já vem, de certa forma, desconstruindo essa visão da masculinidade bíblica. Eu li um livro há um tempo atrás da Simone de Beauvoir, que é o centro do feminismo hoje na história. E uma fala dela me chamou muita atenção, que ela dizia o seguinte: a mulher não nasce mulher, ela vai sendo construída como mulher diante da sociedade, numa escolha de construção. Isso é muito perigoso, professor, porque o pessoal que nos assiste precisa entender isso muito bem, como isso afeta a visão de masculinidade bíblica. Quando você pega a mulher hoje que tem se colocado no mercado, isso já vai trazer essa ideia marxista também de que a mulher não pode estar por baixo. Sim. E a nossa ideia bíblica é deixar aqui muito bem frisado que o texto, quando Paulo cita, quando Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher, ele não está rebaixando a mulher. Não. Né? Para a gente deixar aqui bem claro que nós, cristãos, do pentecostalismo clássico, nós acreditamos que a mulher ela é muito importante, ela é auxiliadora do seu marido, ela acompanha, e o papel dela é de auxiliar, não é de estar debaixo do marido como um tapete. Então, ou seja, a mulher deveria andar ao lado do marido. Mas essa ideia marxista, o que ela faz? Ela pega essa mulher e tenta colocar acima desse homem, quebrando o padrão bíblico da palavra. Quando isso acontece, nós precisamos nos atentar por quê? Você vai ter uma sociedade e é fácil você identificar isso. Você passa em frente aos bares hoje, você passava isso há 10, 15 anos atrás, você não viu uma mulher num bar. Não. Hoje você vai encontrar mulheres no bar tomando cerveja junto com os homens. Antigamente a mulher era aquele símbolo de respeito, ela era matriarca, era aquela que trazia respeito para os filhos, que trazia ordem para casa, auxiliando o seu marido. Hoje nós vamos encontrar uma mulher que ela se isentou do homem, dizendo que não precisa mais do homem, e o que aconteceu? Ela precisou ir para o mercado de trabalho. Essa mulher foi para o mercado de trabalho, ela deixou os filhos, abandonou os filhos em casa, ou deixou sobre o cuidado de outros, ou sobre o cuidado da escola, que já está orientando muito mal esses filhos. Quebrando. E trazendo essa ideia marxista, essa ideia equivocada do que é ser homem, do que é ser mulher. Quebrando com isso os ensinos bíblicos, quebrando, desconstruindo mesmo, porque a desconstrução ela é um processo, nesse processo as coisas vão ficando muito frágeis, né? Exatamente. E também tem a ideia equivocada de que a mulher tem que ser igual ao homem, você vê a questão salarial, né? Tem que ganhar igual ao homem. E aí, na hora que você põe as duas pessoas uma com a outra, você vai ver que Deus é extremamente perfeito e criou tudo com equilíbrio. Tudo para organizar um ao outro. É como o senhor falou, a mulher não é da parte de trás do homem, não é da parte de baixo, nem da parte de cima, ela é da parte do lado. Ela tem que andar do lado, não é atrás de um grande homem, é do lado de um grande homem. Então é aquela que auxilia. Muitas vezes o cara precisa de algum ponto, a mulher vai lá e pá. Isso aí é louvável. Sim. Mas nunca essa ideia desenfreada de que a mulher é igual ao homem, não é, nunca será. Tá? E aqui não é nem uma palavra machista, né? Pode ser que alguém não é palavra machista, que não é à luz da Bíblia, não tem como. A força é diferente, o jeito de pensar é diferente, exatamente. O equilíbrio emocional é diferente, a mulher é tudo diferente. Existem características muito diferentes nessa linha. A Bíblia ela é muito clara nisso, né? Quando ela diz aqui que Deus criou macho e fêmea. Aí nós precisamos entender o seguinte também. A própria ciência, você disse isso no princípio até, me recordei disso, ela vai ter dificuldade em comprovar essa situação do terceiro gênero que eles estão tentando explicar aí. Se você pegar hoje os cromossomos, né, o XX, que representa a mulher, e o XY, que compõe o DNA do homem, você não vai encontrar um terceiro gênero. Não existe. Então, o que a ciência tenta fazer para dar respaldo à situação do terceiro gênero? Olha, não tem como nascer biologicamente, ou nós nascemos homem ou nós nascemos mulher. Então, eles vão fazer o seguinte, eles vão tentar encontrar um respaldo dizendo, olha, você nasce e você vai ser o que você quiser, você vai sendo construído, porque você pode nascer biologicamente dizendo homem, mas você se sentindo um corpo mulher. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso é uma artimanha muito perigosa, tá? E isso é uma armadilha muito perigosa.
Voltando ao termo do feminismo, por que o feminismo é perigoso, professor? Porque o feminismo ele vai tentar colocar a mulher não no sentido até igualdade, mas acima do homem. Se você pegar a mulher hoje no contexto, você vai perceber que a mulher está no mercado de trabalho não para ela se sobressair e ser uma bênção na sua casa, ajudar esse homem. Ela está agora no mercado de trabalho para ela ganhar mais do que o homem e mostrar que ela tem competência para ser maior do que o homem. Temos muitos problemas nas famílias por conta disso, né? E dentro da igreja, professor. Problemas. E dentro da igreja. É o que eu disse, no passado nós tínhamos problema aí fora. Hoje em dia eu tenho conversado com homens que estão com desafios dentro de casa porque as suas mulheres estão lendo alguns conteúdos e nem se deram conta disso de cunho feminista. Sim. E essa mulher está trazendo para o marido uma ideia de que, olha, você não é homem. Ou seja, se esse marido que é o cabeça tiver um problema e ele ficar desempregado, porque né, a gente pode passar por isso... Sim. Ela começa já a jogar na cara do marido, olha, você não é homem, porque você não está dando conta de colocar o alimento dentro de casa, sendo que o papel dela deveria ser o quê? De ser ajudadora, auxiliadora do marido. Claro que nós temos aí, não podemos também dizer assim, que existem homens que não estão cumprindo o seu papel, que não querem trabalhar, e esses homens, infelizmente, estão cooperando para esse cenário feminista. Porque o gancho que as mulheres pegam é qual hoje? Essa masculinidade enganosa do machismo. Se você for olhar todas as ativistas do feminismo, elas vão dizer o seguinte: o homem não cumpre com seu papel, o homem é machista, ele é preconceituoso e em todo o tempo ele está tentando ser autoritário com a sua esposa. Ele é agressivo e não faz o seu papel, ele não ama a sua família. Nessa ideia equivocada do que é ser homem. Sim. Agora, quando nós vamos à luz da Bíblia entender o que é o homem de verdade, em primeiro lugar, o homem que ama, o homem que provê e o homem que cuida, que protege a sua família. Sim. Nós temos aqui, professor Salim, algo muito importante que nós precisamos pensar, que é o cenário de desconstrução da masculinidade. O que o inimigo ele tem feito nos últimos tempos? É muito bom, o professor que vai dar aula, analisar esse ponto aqui. Hoje nós temos o conceito bíblico do que é ser homem e deveríamos seguir esse preceito, esse conceito que é o real e absoluto. Mas nós temos hoje a ideia da desconstrução. Ou seja, quando você não consegue alterar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é absoluto, nós cristãos temos como a palavra de Deus como nosso livro de fé e de base. Para nós isso aqui é a verdade concreta. E nós, do pentecostalismo clássico, nós acreditamos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Essa ideia do cristianismo progressista, de que alguns textos estão aqui, mas não é bem assim, nós não podemos acreditar em tudo e levar tudo ao pé da letra, essa ideia de que a Bíblia é um livro arcaico, um livro atrasado, ela é totalmente equivocada. A Bíblia é um livro atual, é um livro que, apesar de ter sido escrito aí há 4.000 anos atrás, nós precisamos entender que ela é um livro muito verdadeiro e traz verdades para os tempos atuais. Então nós precisamos entender o seguinte: quando a sociedade tendenciosa ela tenta quebrar padrões bíblicos e não consegue, eles descobriram que eles precisam fazer o quê? Eles precisam agora desconstruir verdades que antes eram absolutas. O Jacques Derrida é um filósofo das décadas de 60 e ele escreveu muitos materiais no sentido, professor Salim, de desconstruir algumas coisas. Então ele pega um texto de Romanos 12, do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e santo ao Senhor, que é o vosso culto racional. E ele diz assim, está vendo esse texto? Não é bem assim. Esse texto ele é verdade dentro da realidade desse homem chamado Paulo, que viveu há 2.000 anos atrás. Essa é a realidade de vida dele. Vocês hoje, no contexto atual, não precisam viver assim. Então ele pega verdades da palavra e diz assim: esse livro é um livro de tradições e algumas coisas precisam ser quebradas e desconstruídas aqui. E vários filósofos, eles vêm... Relativismo, exatamente, a palavra é essa. Então o que você faz? Você pega uma verdade absoluta, você desconstrói ela relativizando. Para ele é uma coisa, para nós não precisa ser aquilo. Não precisa ser isso. Aí, no caso, então, faz com que a Bíblia se torne, na boca de muitos, um livro arcaico que passou tal. Que um livro atrasado, né? Atrasado. Então eles vão fazer o seguinte: a nossa sociedade hoje, o Ocidente, ela é regida pelo quê? Há muito tempo, por valores judaicos cristãos. Sim. Ou seja, valores que vieram dos judeus, do povo de Deus, e valores que vieram dos direitos romanos.
Esses valores vinham trazendo para a gente uma ideia de respeito, em primeiro lugar, uma ideia de patriarcado, que é muito importante para a nossa sociedade. O que é o patriarcado? É a figura de um líder, de um pai. Os valores judaicos vão ensinar o valor aos pais, né? Nós vamos ver nos 10 mandamentos, filhos, honrem os seus pais. A necessidade da honra àqueles que estão acima, aqueles que são pais, aqueles que são líderes. Vai trazer para nós o princípio de voltar à honra, voltar à liderança. Vai trazer para nós também a proteção aos direitos da família, o sentido de proteger a família. A família que antigamente era intocável. Antigamente a gente via, professor Salim, que quando havia um problema na sociedade, o homem errava, se tratava a causa no homem, mas se preservava a família. Sim. Hoje, o primeiro que você ataca é a família. A família. Se nós, como líderes religiosos, nos levantarmos hoje, e aqui estamos falando sobre homossexualidade, sim, nós podemos apanhar aí nas mídias sociais, porque nós estamos tocando nesse assunto. Então, em primeiro lugar, o que eles fazem? Eles não vão bater em nós porque estamos falando, eles vão atacar a nossa família. Atacam a família. Então, isso já é um problema sério. Isso aí já é uma desconstrução dos valores judaicos cristãos. É típico do ativismo, né? Aqueles que, típico, para atingir você, ele tem que ir... Eles são apelativos, né, professor? Eles apelam. Eles apelam. Essa questão é muito interessante. É muito interessante. Pastor André, desculpe interromper. Pode, fica à vontade. Mas essa questão é muito interessante e vale salientar aos nossos professores para que eles toquem nessa questão que o pastor André agora tocou, que é a questão da liderança. Sem liderança, nada funciona. É incrível que o mundo inteiro é gerido por líderes. Não existe nenhum sistema que consiga se sobressair sem um líder. Sim. Mas esse mesmo sistema que sabe disso, tenta desconstruir a figura de liderança do homem. E tentando fazer isso, eles fazem de maneira muito sutil e eles utilizam-se da questão do tópico 2, que a gente vai entrar daqui a pouco, que é a questão da erosão, né? A erosão da masculinidade. E o Aurélio, o dicionarista Aurélio, diz que a palavra erosão significa aquilo que corrói aos poucos. É como o senhor falou. Ele não vai no senhor, mas ele vai na família, que é um bem mais frágil, que vai sofrer por conta daquilo. A gente vê aí nas redes sociais, família de líderes sofrendo, sendo apedrejada, chacoalhada, tal, e etc., por conta disso. Muito em breve, eu digo isso aqui sem medo de errar, mas do jeito que vai, a passos largos como está indo, muito em breve, não se poderá mais tocar nesses assuntos sem que você seja preso ou levado para depor em algum lugar. Sim. Por falar a verdade. E isso, professor Salim, está muito próximo de acontecer. Muito. Nós ainda não sofremos fisicamente, né? A lei ainda nos protege de certa maneira. Mas nós estamos encontrando um cenário muito perigoso, né? No sentido até filosófico, sim, da palavra, onde nós já estamos sendo perseguidos de forma agressiva. Né? A gente vai encontrar leis hoje no cenário do Ministério Público, por exemplo. Você vai encontrar líderes religiosos dentro do Planalto, ali em Brasília, onde as pessoas deveriam proteger a família, proteger a ideia da liderança do patriarcado. Você vai perceber que esses homens que se levantam ali para proteger a palavra ainda, né? O que é importante para nós, esses homens têm sido ali perseguidos de maneira ferrenha. Sim. Eles têm sofrido demais. Então, em pouco tempo, eu acredito, pegando um gancho nessa palavra sua, de que em pouco tempo nós não poderemos mais falar temas bíblicos. Alguns temas, por exemplo, a homossexualidade. Isso tem sido trazido de forma muito forte para nós, muito perigosa. E nós temos que nos atentar e nos preparar, porque em breve nós seremos perseguidos de forma mais intensa. E em contrapartida, sabendo disso, a igreja não pode, como disse o nosso... Tem um pastor que é o pastor presidente do estado de Alagoas, pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, com quem aprendi muito ao longo da minha juventude. Sentei várias vezes aos seus pés para aprender e ele sempre diz, a grande verdade é que chegará uma época em que a igreja não pode deixar de ser igreja. Exatamente. Se a igreja não mostrar os preceitos bíblicos e aquilo que a Bíblia ensina, e se acovardar com medo de ser preso ou ser achacoalhado, nós iremos perder os membros, iremos perder a comunidade inteira. E isso será cobrado dos líderes, que são os pastores, que têm o peso de liderança sobre os seus ombros. Cabe aos pastores, não só aos pastores, mas dentro de uma esfera mais abrangente, os pastores são aqueles que são colocados ali com maior autoridade para para mostrar o que tem que ser feito e como deve ser feito
as coisas não estão fáceis. Não está fácil. Nós já estamos sendo perseguidos, já a realidade é essa. E nós vamos ver, né, já com gancho nessa palavra tua, já existem as igrejas progressistas, que já foi estudado em outras lições, né, que elas próprias já desconstroem a ideia do homem à luz da Bíblia. Né? Já para não serem perseguidos. Né? Nós temos hoje grandes líderes antigos, não vou nem citar nomes aqui para não comprometer, mas nós temos líderes que eram da nossa igreja, que saíram do ministério e montaram outros ministérios, que hoje já aderiram, inclusive, à igreja inclusiva. Sim, né? Sim. Elas estão aceitando casamentos homossexuais, elas estão aceitando tudo que é liberdade, desconstruindo valores da palavra. Então, isso é muito triste, professor Salim. Exato. Nós precisamos nos atentar a isso aí. Podemos entrar já na erosão? Podemos entrar, sim. Aqui. Vamos lá, então. Segundo ponto aqui, ela vai falar da erosão da masculinidade. Então, nós precisamos pensar o seguinte, o primeiro ponto, né, desse tópico aqui é a apologia à homossexualidade. Então, você, professor, é muito importante você entrar nisso com base fundamentada. Sim. E tomar muito cuidado, não falar coisas da boca para fora. Nós estamos num contexto muito importante e muita gente tem sofrido, líderes religiosos, porque eles estão tentando entrar sem base na palavra. Sim. E eles têm apanhado muito aí fora, têm sido perseguidos e não têm base para se defender. Então a gente precisa tomar muito cuidado e entender o contexto histórico disso, que é muito importante. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então nós vamos ver aqui, algumas situações, professor Salim. Nós vemos ali, eu estava estudando esses dias, o contexto. Primeiro, nas décadas de 60, a gente encontra alguns eventos como Woodstock, né, onde a sociedade que vinha sendo regida por valores judaicos cristãos, essas pessoas eles tentam desconstruir isso já nesse cenário de desconstrução. Então, eles reúnem muitas pessoas num campo ali, um lugarzinho, numa cidade pequena nos Estados Unidos, e criam ali a Woodstock. O lema deles, naqueles dias que eles ficaram ali, era amor, sexo livre e rock and roll. Eu li sobre isso aí. Ali já começa o grande problema, né? Nesse sentido, por quê? Ali a sociedade que era regida pela palavra, pelos valores judaicos cristãos, ela começa a ser desconstruída. Ali você já começa a fazer apologia ao sexo livre, à imoralidade sexual, mas até aqui a gente ainda não enxergava um contexto de homossexualidade. Aqui era a liberdade sexual, né? No que a gente vai chamar, e a gente pode até chamar isso de uma sexolatria, pregação de uma sexolatria. Libertinagem, né? Libertinagem, exatamente, que já começa a desconstruir toda a verdade bíblica. O tempo vai passando, eles conseguem entrar nesse cenário, e a gente vai perceber ali no ano de 69, pastor Salim, um movimento muito perigoso, que é o precursor de todo esse movimento da homossexualidade, que é o movimento de Stonewall. Stonewall era um bar que ficava na cidade de Nova York, e nesse barzinho se reuniam ali toda a turma LGBT, que ainda não era chamada dessa maneira. Ali homens com homens, mulheres com mulheres, e toda a depravação, e ali eles começaram a praticar isso, mas a lei ainda dizia que isso não poderia acontecer, a lei ainda protegia os valores tradicionais da palavra, então a polícia ia ali com frequência e começava a tirar eles dali e desfazer tudo aquilo ali. Mas no ano de 69, eles se revoltaram e criaram uma estratégia para tentar já entrar com esse cenário, entrar nesse cenário de desqualificar os valores tradicionais e tentar desconstruir a masculinidade bíblica. Então, no ano de 69, na noite de 28 de junho, a polícia chega ali, mais uma vez, para tentar desconstruir o cenário, e eles criam ali um cenário de resistência, e eles começam a agredir a polícia, eles começam a agredir pessoas que ali chegavam, e esse movimento durou 3 dias ali de agressão, praticamente uma guerra civil localizada. Daqui surge, professor Salim, o orgulho gay. No dia 28 de junho isso acontece. Hoje nós temos todos os anos, de uns anos para cá, a passeata, o orgulho gay que acontece nas grandes cidades, agora até nas pequenas cidades. E o orgulho gay ele é originado desse movimento do Stonewall. Isso aí, ele começou nos Estados Unidos da América, já havia umas pequenas vertentes aí na Europa, e depois criou uma força muito grande. Hoje esse movimento está no Brasil também, desconstruindo famílias e famílias aí. Todos os segmentos da sociedade, né, Todos pastor os André? segmentos Todos os segmentos da sociedade. Eles descobriram, por meio de várias filosofias contrárias, descobriram até por meio da filosofia marxista que a única forma de incutir na mente das pessoas um processo revolucionário de forma mais rápida, porque todo processo revolucionário ele acontece de uma maneira lenta, mas esse
em especial, não. Exatamente. Esse é um processo que ele se dá de uma maneira muito rápida, muito veloz. E isso se dá por conta da política. Essas pessoas se infiltram na política, ganham um poder de fala muito grande, né? E elas estão lá, na TV Senado, na TV da Câmara, estão discursando na tribuna do Senado, na tribuna da Câmara, estão incutidos em partidos, que eu não vou citar o nome, mas vocês conhecem, partidos famosos que até diziam que não, nós não é a favor não, e agora já a gente sabe que sempre foram e sempre serão. Então, tudo isso traz para a sociedade um peso da falta do conhecimento. Olha, as informações que o senhor está trazendo aqui, eu garanto que muita gente não as tem. Com certeza. Porque o nosso país tem um sério problema. Eu leio desde os 7 anos de idade e nós temos um sério problema. Nós não gostamos de ler. Estou falando nós para me incluir, mas eu particularmente gosto. Mas tem muita gente que não gosta de ler. Tem gente que não gosta de ler. Eu conheço N cristãos que não lê um livro no ano. E isso é um problema, porque essas pessoas estão lá, nas redes sociais, estão lendo Simone de Beauvoir, outras e outras e outras, e mandando para as pessoas, e as pessoas estão comendo tudo aquilo. Estão se alimentando daquilo, inconscientemente. Graças a Deus que temos aí os nossos pastores, que traz um conhecimento. Se fosse você, viria nesse vídeo ao longo da semana inteira para pegar subsídio teológico. Isso é muito importante. E é justamente isso que eu quero que aconteça aqui nas aulas. O nosso pastor André trouxe o conceito que eu quero para essa questão do programa. Exatamente. Que é subsídio teológico com muita qualidade e muita instrução. É muito importante isso que você falou, professor Salim. Quando você não consegue, o Antônio Gramsci, que é um ativista do comunismo ferrenho, e quando ele percebe que o comunismo ele não funcionou na parte física, na guerra, né, na luta das classes, o que ele faz? Ele é preso, né, pelo Mussolini no regime italiano, e ele começa ali a escrever o que ele chama de cadernos do cárcere. Esses cadernos do cárcere, há um tempo atrás, eles pegaram todo esse material dele, que dá mais de 1000 páginas, e o que ele faz? Ele diz o seguinte, a teoria dele era assim, se nós não conseguimos lutar pela força na guerra, pela luta das classes para conseguirmos a ascensão, a gente precisa entrar no campo das ideias. Então ele diz o seguinte, ok, vamos então fazer o seguinte, vamos desconstruir tudo aquilo que é real, e a gente tenta, então, trabalhar agora a ideia da ideologia. Ele vai criar a ideia da hegemonia cultural. A hegemonia cultural... Se não me falha a memória, é ele que traz o conceito com muita força daquilo que o nosso atual presidente gosta de falar, né? Que é criar uma narrativa para desconstruir. Exatamente. Criar uma narrativa. O que a gente chama hoje de hegemonia cultural. Isso. A hegemonia cultural, ela é muito séria, e o Gramsci conseguiu colocar isso na sociedade de uma forma muito afinca, sem que muitas pessoas percebam, professor. Porque ele diz o seguinte, se você não consegue na força, você trabalha no campo da ideia. Então, o que ele faz? Ele diz o seguinte, nós temos que pegar os cabeças da sociedade. Quem são os cabeças da sociedade? Gente que influencia a sociedade. Os influenciadores, né? Influenciadores. Os líderes. Você vai pegar quem? Professores, os youtubers, hoje que são os influenciadores sociais, das mídias digitais. Você vai pegar gente da mídia, gente que está na televisão, que está falando que tem o poder da mídia na mão, políticos. Você vai pegar gente que está na escola, nas universidades, que hoje é um grande problema que a gente enfrenta, porque o jovem entra na universidade e ele está tão inflamado, os professores estão tão preparados para fazer uma lavagem cerebral nos nossos jovens. Gramicismo, isso é terrível. Isso é um veneno para os cristãos. Eu sei como é que é. Eu conheço jovens, pastor, o professor Salim, da nossa igreja, da nossa comunidade, gente que eu tive o privilégio de ser ministrado. Essa pessoa dava aulas de escola dominical para a gente lá, e essa pessoa foi fazer um curso de psicologia. Em 3 meses essa pessoa se afastou da igreja, e ela dizia assim para mim, eu fui tentar conversar com ela, ela disse assim, isso é tudo mentira. A palavra é mentira, isso aí é um livro de teoria, tudo que está escrito aí não é verdade. Ou seja, aquela pessoa que tinha tanta bagagem, que trazia tanta coisa para a gente, a influência que ela recebeu na universidade dos marxistas, trazendo essa ideia do gramscismo, ela recebeu uma bagagem tão forte que desconstruíram o evangelho que ela vivia. Então, isso é muito sério. Então, pegando um gancho nisso, o que acontece? Há um tempo atrás, se vocês quiserem ler, é muito importante, eu comprei um livro chamado A Agenda. Esse livro, em inglês, é The Legend. Esse livro é do reverendo Louis Sheldon. O Louis Sheldon,
Ele pegou esse evento que eu estou citando para vocês, do Stonewall, onde começou todo esse movimento LGBT nos Estados Unidos, e isso partiu para o mundo todo. E o que ele fez aqui? Ele pegou e foi estudar esse movimento alguns anos depois. Qual foram as consequências desse movimento? E ele descobriu que nesse movimento, professor Salim, exatamente traz essa ideia do que o Gramsci dizia. Sim. Ele disse o seguinte: nós não conseguimos entrar na sociedade. Então o que eles fizeram? Esse movimento LGBT entrou nas escolas, entrou nos estádios de futebol, e é interessante que num texto do livro dele, ele pegou uma matéria muito antiga de um jornal antigo americano dos Estados Unidos, e o presidente desse jornal, o diretor dele, era um ativista da causa LGBT. E tinha uma matéria lá que dizia assim, ó, ele tem até as referências, depois eu posso trazer para vocês citarem de forma mais concreta aqui. E ele dizia assim: nós vamos sodomizar os seus filhos. Isso em 1985, há muitos anos atrás. E ele dizia assim: nós estaremos nos banheiros das escolas, nós estaremos nos ginásios, nós estaremos nas academias, nós entraremos nas suas igrejas, nós estaremos nos pontos de ônibus e nós vamos convencer os seus filhos, nós vamos sodomizar os seus filhos. Então, olha só a importância desse movimento no sentido de desqualificar, de desconstruir a masculinidade bíblica, e não só desconstruir, mas entrar na mente dos nossos jovens, entrar na mente da sociedade através da mídia, através da escola, através da TV, através da internet, e fazer a cabeça da nossa juventude, fazer a cabeça do povo, para que esse povo desconstrua, de maneira até inconsciente. A gente conversa com jovens aí fora que eles não têm nem noção que eles estão sendo disciplinados, que eles estão sendo doutrinados numa cartilha marxista e gramscista. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eles estão na sociedade regendo normas nesse sentido de hegemonia cultural. Então, você faz todo mundo falar a mesma língua. O que acontece? Você entra na universidade, professor Salim, e você começa a ser doutrinado inconscientemente. Você vai comprar essa ideia e daqui a pouco você está falando a língua deles. Isso é hegemonia cultural. Sim. Eles vão pregar o seguinte: olha, cuidado com o preconceito, cuidado com o que você está dizendo da classe homossexual, cuidado com o que você está dizendo das pessoas dessa classe que está sendo inferiorizada. Eles vão pegar todas as pequenas classes e vão tentar colocar elas em cima, no sentido de distorcer e desqualificar aquilo que a palavra de Deus diz. O Louis Sheldon diz algo muito importante. Ele vai falar do problema, pegando um gancho aqui em Romanos, no capítulo 1, no verso 26, que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, ó: pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Aqui ele está falando da prática homossexual. Sim. E o Louis Sheldon ele vai trazer alguns dados até alarmantes. Isso aqui é muito importante, professor, até explorar, no sentido científico e biológico da palavra. Ele está dizendo, ele fez uma pesquisa, professor Salim, e ele descobriu ali que a classe homossexual, eles têm um índice muito alto de câncer retal, pela prática que eles têm. Ou seja, isso aí no contexto de saúde Sim. também é perigoso. A palavra de Deus já vai mostrar isso. Se nós formos pegar aqui no sentido ali Sodoma e Gomorra, até que alguns vão tentar desconstruir essa ideia, por que Deus destruiu aquele lugar? Já exatamente por causa da prática sodomita da homossexualidade. Eles vão tentar dizer o seguinte: não, isso aí não, Deus destruiu por causa de um outro contexto Sim. geral, não era por causa da homossexualidade. Mas eles vão atribuir isso a essa situação. Mas nós precisamos entender, o professor que está aí ouvindo isso aqui, que Deus, ele abomina. Deus, ele tem um problema muito sério com isso, ao ponto de deixar na palavra registrado, em muitas situações, que a homossexualidade, ela distorce o sentido bíblico da palavra do Sim. que é ser homem e também do que é ser mulher. Se quiser falar alguma coisa, professor. Mas é isso mesmo. Uma outra questão bem interessante, o professor André falando sobre... Eu, inclusive, digo aos alunos e aos professores que mergulhem nesse... Tem gente, uma vez, o camarada me perguntou, ele disse: rapaz, tu lê toda espécie de livros. Eu disse: lógico, eu preciso conhecer o terreno onde eu posso futuramente discursar, falar. E eu estava lendo esses dias, eu ganhei esse livro da empresa que eu trabalho. Eles têm uma biblioteca muito, muito top, inclusive ganhei a enciclopédia britânica deles. Eles me deram, fiquei muito feliz, vários livros em casa, e eles me deram um livro, um livro de Friedrich Nietzsche, né? Um outro é Nietzsche que chama, né? Nietzsche também é complicado. Terrível. Eu li um livro dele que é A Morte de Deus. Exatamente. Que ele desconstrói toda a verdade
E ele não só relativiza a verdade, como ele ensina como desconstruir todo o processo do que é verdade. E as nossas faculdades, nossas escolas, nossos professores, tudinho se modam nesses conceitos do gramscismo. Inclusive, nosso pastor lá em Alagoas falou um tempo atrás sobre a questão, o perigo, o risco do gramscismo nas universidades. Porque pessoas que antes tinham uma mente que era uma mente de Deus, uma mente brilhante, agora desconstrói toda a verdade que um dia falaram. Eu estou lendo um livro que é A Evolução Teísta. É um livro novo, recém-lançado, que vai falar sobre todas essas questões. É um livro extraordinário da editora Vida. E ele vai tratar sobre esses expoentes numa forma contrária à palavra de Deus. Muito interessante, pastor. Aproveitando já que você tocou no assunto, né? O Friedrich Nietzsche, sim, ele defende a morte de Deus, né? Sim. Como se Deus não existisse ou como se Deus estivesse morto. Sim. Ele está lá, mas ele está morto. E ele defende o seguinte, que você, com a morte de Deus, surge o super-homem. Ou seja, ele coloca o homem acima de tudo. Isso. E Deus fica abaixo de todas as coisas. E esses dias eu estava vendo um material muito importante, porque um homem chamado Richard Dawkins, que também é um filósofo, e ele escreve exatamente sobre essa morte de Deus. Ele escreve um livro dizendo que Deus está morto. Né? Até surgiu um filme, um tempo atrás, que eles pegaram um gancho, né, nesse tema do Richard Dawkins, né, em que eles dizem que Deus está morto, para tentar trabalhar a ideia. Um jovem americano, pastor Salim, há um tempo atrás, ele era de família tradicional, evangélica, cristã, um jovem envolvido na igreja dele, e quando ele vai para a universidade, ele se muda de cidade, o professor dele, que era um marxista, tentando convencê-lo de que o cristianismo deveria ser desconsiderado, dá um livro para ele do Richard Dawkins e obriga ele a ler esse livro para que ele pudesse entender e fazer um trabalho sobre o conteúdo do Dawkins. E esse jovem, ele leu o livro do Dawkins, e o que acontece? Esse jovem que era um cristão, temente a Deus, que estava na igreja, de família cristã tradicional, ele é encontrado morto, ele se mata, ele se suicida, depois de ler esse livro do Richard Dawkins, que era um influenciado, totalmente influenciado pelo Friedrich Nietzsche. Então são algumas filosofias que elas vão entrando e a gente não percebe. Não. Os nossos jovens, infelizmente, esses dias a gente está fazendo um bate-papo lá, nós temos inúmeros jovens, professor Salim, que são filhos de crentes, até de obreiros, que eles estão entrando na universidade e eles estão em 3 meses e eles estão se perdendo. Estão se perdendo. Eu vi um dado esses dias muito interessante, que o muçulmano, ele não tem como, às vezes, educar e dar uma boa educação para o seu filho no seu país por falta de estrutura. Então, eles mandam os filhos para a Europa para estudar, porque a Europa ela é rica nessa parte filosófica, né? Na parte do ensino. Então, eles mandam. Esses filhos passam, em média, 10 anos na Europa. Esses 10 anos que eles ficam na Europa, eles fazem parte do grupo social dos jovens que estão ali se embebedando, estão ali se prostituindo, estão na liberdade sexual, na libertinagem. Sim. Quando esses jovens voltam para sua casa, depois de 10 anos, eles estudam, fazem uma faculdade, fazem uma pós-graduação, ali eles se profissionalizam, eles voltam para o seu país ali, né, no meio muçulmano, e nenhum deles se perderam. 2% deles se perdem. Eles continuam sendo muçulmanos, eles continuam guardando o sábado, eles continuam não guardando carne de porco e seguindo todos os ensinos deles que os pais deram lá, dentro da verdade deles ali, né? Da relativa verdade. Sim. Em contrapartida, uma outra pesquisa diz que os filhos de cristãos, isso vai englobar também católicos e evangélicos, tá? Não só o meio evangélico, mas o meio do catolicismo também, todos que se dizem cristãos. 97% dos cristãos, filhos de cristãos que vão para a universidade, em menos de 3 meses, 97%, 98% deles já se perderam, eles já não acreditam em mais nada. Tem deles que não vai nem 3 meses. Nem 3 meses já estão perdidos. Eu tenho um amigo meu lá em Alagoas, eu trabalhei com jovens também, um bom tempo, gosto de trabalhar com a juventude, trabalhei acho que uns 10 anos com jovens. Tem um amigo meu que ele faz filosofia, que é o Emerson. E eu estou terminando agora bacharel em teologia e vou também iniciar filosofia. Inicio agora, daqui mais uns meses eu inicio filosofia. E ele estava falando da grande dificuldade que tem com os filósofos. Ele disse, Emerson, todos eles, marxistas, todos eles, influenciadores. Rapaz, os caras entram na tua mente que você olha, quando você olha, você já está... Você está perdido. Está perdido. Você não consegue sair do negócio. É muita informação. Eles são muito convincentes. E isso tudo, ele me disse, passa por o que eu falei para o senhor aqui há minutos atrás. Nossa juventude, sobretudo a nossa juventude, não gosta de ler. Isso é um problema. Não lê. É a falta do conhecimento. E eu não estou falando
de um jovem comum, simples, não. Estou falando até de jovens que seus pais são pastores, até jovens que pregam, que os caras não querem mais ler para pregar. O cara vai lá no YouTube, na internet, ouve uma mensagem, reproduz, pega uma mensagem de extremamente calvinista, reproduz, aí você olha, você vê o cara pregando, eita, rapaz, ele falou aquilo. É porque ele não lê, ele quer tudo já pronto. Pronto. E isso é um problema, professor Salim, porque a Bíblia diz o seguinte, que o meu povo padece por falta de conhecimento. Ou seja, o povo de Deus tem sido enganado porque não tem buscado conhecimento. Não busca. Isso que você falou é muito importante, porque você tem buscado conhecimento. Infelizmente, o nosso povo tem essa dificuldade na leitura, tem essa dificuldade em buscar conhecimento, buscar bagagem, conteúdo, para que os nossos jovens não se percam. Eles veem isso como gasto, né? Eu perguntei um tempo atrás, um dos nossos pregadores aqui da cidade, não vou dizer o nome por ética, mas um dos nossos pregadores aqui da cidade, você não compra livro? Ele disse, não, isso para mim não adianta não. A unção de Deus já basta. Olha para ele disse, assim. Crescer a palavra diz que crescer na graça e no conhecimento. Veja, pregador nosso que prega bastante, gosto dele que só, e tentei o orientar, inclusive quando a CPAD trouxe o stand para cá, não sei se o senhor lembra, um tempo atrás, trouxe o stand para cá, muito livro barato, aí eu fui lá e comecei a dar dica, compra esse, pega aquele, você é louco, não vou gastar o modelo todo isso aqui. É investimento. Na sua vida, né, espiritual, no seu conhecimento. Então a gente tem sido enganado, professor Salim, né? Tem muita gente que está se alimentando da fonte errada e não tem noção que está copiando mensagens prontas, né? Está copiando coisa aí que vai causar muito prejuízo para a vida dos filhos. Verdade. E nós temos esse problema, jovens que têm sido enganados. Nosso tempo está meio acabando, então vamos, né, dar uma corrida aqui. Um outro ponto muito importante, professor Salim, é a responsabilidade negligenciada, que é o ponto 2, né, desse tópico erosão da masculinidade. Quando a gente relativiza, a gente desconstrói, como já foi dito, nós temos um homem, então, sem identidade, um homem de duplo ânimo. Quais as consequências disso? Homens omissos, que não entenderam o seu papel, incapazes de prover ou de proteger, que é essa visão da masculinidade bíblica. Segundo, homens que têm aversão ao trabalho. A gente está vendo homens hoje que não querem trabalhar mais. Porque esse negócio do homem que se torna um homem afeminado, ele não sabe o que ele é. Aí eu não sei o que eu sou, eu nasci num corpo diferente, né? Crise de identidade. Tem feito o homem não criar responsabilidades, né? Não se comprometem mais com o trabalho, não se comprometem mais com a família, não se comprometem mais com filhos. Outro ponto, não tem responsabilidade com a mulher, nem com os filhos. O problema da alienação parental, homens que abandonam a família, isso é muito comum acontecer hoje, o que tem causado um problema de jovens que não têm pai, não têm a figura de um pai em casa, isso tem causado problemas muito profundos, divórcios que cresceram de maneira absurda. Esses dias eu vi esporádica, muito grande. Muito grande. Esses dias eu vi um dado muito alarmante, assim, que me preocupou, porque antigamente nós tínhamos esse problema lá fora. Sim. Mas agora hoje, né, eles fizeram uma pesquisa dizendo que os casamentos cristãos de pessoas de dentro da igreja não estão durando mais que 5 anos. Né? A maioria dos casamentos. Isso não é uma regra. Dura menos que o casamento do povo lá fora, que não tem nada a ver com o cristianismo. Com o cristianismo. Dura mais o deles do que o dos cristãos agora nessa atualidade. Então isso é um problema muito sério. E para a gente finalizar, a crise de liderança. Nós estamos assim hoje, as lideranças, eles não são mais líderes, né? Eles são pessoas que estão usando papéis importantes hoje na sociedade para ascensão social. Só que nós estamos vendo hoje ministérios ruindo, nós estamos vendo gente que está liderando o rebanho e essa pessoa está se perdendo e está levando todo um rebanho junto com ele, já por causa dessas causas mesmo de desconstrução da masculinidade. Em primeiro lugar, professor Salim, para finalizar, eu aprendi há muito tempo atrás que o bom líder é aquele que lidera, em primeiro lugar, a sua casa, a sua mulher, a sua família. E é o que a Bíblia diz, né? É o que a Bíblia diz. Quando você tem uma boa liderança familiar, quando a sua esposa está sendo liderada, tratada, quando seus filhos têm uma base, têm um pai, um líder dentro de casa, esse homem, quando ele se torna líder na sua igreja, na sua comunidade, ele vai ser um grande líder. Ele vai ser uma referência para gerações que virão depois dele. Né? Nós não teremos problemas, nós vamos ter uma geração sadia emocionalmente, espiritualmente, com problemas tratados, uma geração estabelecida nos princípios da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Nessa questão de crise de liderança, nós não temos mais tempo, nosso tempo acabou. Os nossos produtores aqui estão deixando um pouquinho, porque está passando já, mas dê uma pesquisada nisso.
Temor não tem nada a ver com medo. Um bom líder é aquele que os seus liderados têm temor, respeito. Respeito não tem nada a ver com questão de robustez, ignorância e tal, não. Quem tem o respeito, quem é um bom líder, é diferente dessas questões. E só para a gente terminar aqui a questão do modelo de Boaz, é que o modelo de Boaz vai falar justamente o que representa a masculinidade, que é alguém generoso, responsável e por aí vai, tá? É alguém generoso, responsável, que lidera bem a sua casa, que tem responsabilidade com a sua família, que ama a sua esposa, que ama seus filhos, que dá um tempo de vida aos seus filhos e não deixa com que os seus filhos veja toda espécie de coisa, aquilo que ele quiser ver e etc, etc. Tem gente que larga o filho lá nas redes sociais e deixa a Deus dará. Acabou, vai lá. E aí, é educado pela rede social. É educado pelas redes sociais. Isso é muito perigoso. Já quero agradecer ao nosso pastor André, que trouxe para as nossas vidas uma aula extraordinária, muito subsídio teológico aí nessa aula. Eu peço que os professores vão lá nesse vídeo, anotem, vejam os livros que foram citados pelo pastor André, compre, estude, leia, fixe mais a sua fé, tá? Porque a fé ela é uma construção daquilo que você incute na sua mente. Tome muito cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você ouve. Nunca reproduza nada sem que antes faça uma pesquisa apurada do assunto. Não vá nessa do progressismo atual, de que tudo tem que ser feito às pressas. Nós não somos contra o progressista ou o progressismo. O progresso é bom. Quem é que não quer progresso? Mas todo progresso tem que analisar os seus pormenores que está à sua volta. E não deve nunca desconstruir aquilo que são base fixa. E a palavra de Deus é uma base fixa, não pode ser reconstruída. Deus abençoe, pastor André. Amém. Um abraço a todos, tá? Pastor André, Obrigado. pode se despedir de nossos irmãos. Gente, eu agradeço a oportunidade aqui. O conteúdo é muito grande, né? O tema é polêmico, o tema é importante. Então tem muito material e a gente às vezes não consegue abordar tudo de maneira muito afinca, de maneira muito intensa. Mas eu espero ter ajudado vocês, é sempre uma grande alegria estar aqui falando da palavra de Deus, ensinando, né? Como nós dissemos aqui, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, você professor, você que nos assiste aí, busque conhecimento. Sabe, não seja mais um aí fora que é enganado por doutrinas falsas, por ideias mirabolantes que foram criadas, né? Filosofias enganosas. Então, busque na palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor engrandeça e prospere vocês em todas as áreas da vida de vocês. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe a todos. Eu vou cobrar o pastor Jonatas, que o pastor André esteja mais vezes aqui com a gente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.